pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, pode tomar assento. Não quero ser aqui cansativo aos irmãos, mas serei breve em minhas palavras, mas o que ouvimos aqui nesta noite já foi suficiente para alimentar a nossa alma. Mas eu creio também que ainda alguma coisa para acontecer neste lugar. Aleluia. A Bíblia vai dizer: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele está no meio. Somos bem mais do que isso, então não tenho dúvida que a presença do Espírito Santo de Deus esteja neste lugar. Aleluia. Estou feliz de ver um bom número de irmãos. Está ali meu amigo Cleidson, esse mesmo, muito bom. Fico feliz de você estar aqui, né, também participando ou oferecendo um culto ao nosso Deus, porque tudo aqui é oferecido ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos aqui um texto bastante conhecido da igreja. Todos conhecem essa história. O texto sagrado, a partir do versículo 1 do capítulo 19 de Lucas, vem a narrar a história de um homem chamado Zaqueu. Quando você busca a ter o conhecimento de quem era este homem era um publicano, chefe da cobrança de impostos que havia naqueles dias em Israel. Esse homem era publicano, cobrador de impostos. Este homem que carrega então uma história talvez não muito bonita, por ter esse acesso, ele sendo chefe da guarda romana, pois Israel vivia sobre a liderança dos romanos naqueles dias, e Zaqueu foi colocado como chefe, como cobrador de impostos dos seus próprios irmãos. E ele até então não era tão aceito pela sociedade naqueles dias, pela maneira que ele agia diante da sociedade. Ele era cobrador de impostos na cidade de Jericó. Ele não carregava uma história bonita consigo, e por não ser bem aceito, ele então começou a se entristecer pelas coisas que ouvia. Por ser cobrador de imposto, ele torna-se um homem rico naquela cidade, milionário, mas rejeitado pelo povo de Jericó. Quero pensar que este homem vivia talvez no luxo, talvez em boemia, talvez bancando-se um nome, mas a sua história real trazia para si uma tristeza profunda por não ouvir palavras, quem sabe, satisfatórias naqueles dias, porque o povo não gostava de Zaqueu, rejeitava Zaqueu pela atitude que até então ele tinha tomado. A riqueza não deu a ele alegria, a riqueza não deu a ele então a felicidade que ele esperava que o dinheiro trouxesse. E cada dia ele se tornava cada vez mal e pior na situação que ele vivia. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, quando ele entra na cidade de Jericó, com ele entra então uma grande multidão. Jesus não entra só naquela cidade, mas ele está acompanhado dos seus discípulos e uma grande multidão que acompanhava, e entra na cidade. Zaqueu até então fica sabendo que Jesus estava na cidade,
que Jesus, aleluia, havia chegado em Jericó. Glória a Deus. Mas quando Zaqueu fica sabendo, ele logo tem a curiosidade. Ele quer saber quem é Jesus. Ele interessa pelo assunto. Ele vai em busca, vai saber quem é Jesus. Só que Zaqueu não poderia ver Jesus. O texto vai dizer que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Zaqueu era um homem pequeno, então ele não poderia ver por cima da multidão para ver Jesus. E Jesus, até então, vai entrando. E ele procura ver de perto Jesus. Ele arruma uma estratégia. Ele sobe em uma árvore e fica esperando Jesus passar. Zaqueu tinha uma esperança de ver Jesus, porque ele pensava que quando Jesus passasse, ele poderia então, aleluia, encontrar algo que ele precisaria, porque foi dito nesta noite, que quando Jesus se coloca de pé, no meio do povo que estava em uma festa em Jerusalém, a festa da Páscoa, quando Jesus se põe de pé e grita bem alto, quem tem sede? Aleluia, Jesus ali estava falando de água, mas na verdade, que Jesus queria oferecer ao povo, era o Espírito Santo, da qual está sendo pregado nesta noite. E se você vem em busca de algo, entenda que você precisa, é da presença de Deus, é do Espírito Santo do Senhor, que habita nessa terra conosco. Aleluia. Jesus vai entrando, e Zaqueu, posso pensar, que fica ali, esperando o momento de ver Jesus. E quando Jesus vai passando, quando chega debaixo daquela árvore, Jesus para. Aleluia. Quando Jesus para, Zaqueu está em cima da árvore. Quem sabe pensando, por que Jesus parou? Será que vai falar com alguém? Será que ele vai liberar uma bênção para esta multidão? Jesus para e disse, oh, aleluia, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém eu posar na sua casa. Oh, aleluia. Eu penso que Zaqueu não pensou duas vezes. O texto vai dizer que ele desce rapidamente. Zaqueu não esperava que Jesus jamais ia falar com ele, porque ele era um publicano, ele era pecador, ele era cobrador de imposto, ele era rejeitado pela sociedade. Zaqueu estava vivendo dias difíceis, por mais que ele tinha dinheiro, não era suficiente para trazer a felicidade que ele precisava. Na verdade, que Zaqueu precisava, aleluia, era do perdão de Jesus Cristo. Na verdade, que Zaqueu precisava era encontrar um alívio para a sua alma. O que Zaqueu precisava era muito mais do que dinheiro. O que Zaqueu precisava era muito mais do que coisas materiais deste mundo. Zaqueu precisava era do perdão de Jesus Cristo. Aleluia. E Zaqueu desce depressa. Aquele povo que estava ali com Jesus, até mesmo seus discípulos que o acompanhavam, quem sabe veio dizer, Jesus, mas o que é isso? Porque agora para? Porque dá atenção a este homem? Este homem é um pecador. Este homem tirou da sociedade. Esse homem não merece a sua atenção. Aleluia. Mateus capítulo 11, se falha a memória, vai dizer que Jesus, oh aleluia, não veio para os sãos, mas Jesus sim veio para os doentes. A Bíblia vai dizer que o são não precisa de médico, mas sim o doente. E Jesus não veio para os bonitinhos,
para aqueles que não tinham pecado, mas sim veio para aqueles que pecaram, para aqueles que transgrediram a lei, mas que tinham um coração arrependido, dobrasse diante dele e aceitasse ele como Salvador. E Zaqueu naquele dia entendeu a mensagem que foi dita lá em Jerusalém, quem sabe no meio do povo, naquela festa, quando Jesus se põe de pé: quem tem sede, vem a mim e beba desta água. Ele estava oferecendo salvação àquela multidão naquela noite, e eu creio que naquela noite muitos prostraram-se diante de Jesus, recebendo perdão. E Zaqueu então prostra diante do Senhor, e Jesus caminha com Zaqueu para a sua casa. Mas o interessante é a atitude que Zaqueu toma naquele instante. O interessante é o que Zaqueu faz naquele momento. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua fragilidade, ele conhece os seus erros. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Zaqueu sabia que era homem pecador, sabia muito bem o que já tinha feito. Só que Jesus não olha para os pecados de Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu. Jesus não ama o pecado, mas Jesus ama o pecador quando reconhece os seus erros. Aleluia. Zaqueu, quando chega em casa, ele diz para Jesus: Senhor, eu sei que eu tenho errado, estou aqui parafraseando. Senhor, eu sei que é grande os meus erros, eu sei que é muitos os meus pecados, eu sei que não mereço. Mas se porventura, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadrupladamente. Ou seja, ele queria devolver aquilo que ele tinha roubado 4 vezes mais. Ele reconhece o seu estado de miséria. Ele entende que agora está de frente à salvação. Ele entende que ele é pecador. Aleluia. E dobra diante daquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele entende que Jesus Cristo veio enviado de Deus para salvar a humanidade. E nesta noite nós estamos aqui nessa rua pregando este evangelho, pregando a Jesus Cristo, que pode te perdoar, meu querido amigo, que pode te perdoar dos seus pecados, seja qual for, não importa. É importante você fazer como Zaqueu, dobrar diante de Jesus Cristo e aceitar Ele como Salvador de tua alma. Aleluia. Quando Jesus ouve aquelas palavras, oh maravilha, eu creio que você está entendendo a voz do Senhor nesta noite. Quando Jesus escuta essas palavras, ele diz: hoje veio salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Quem estava perdido era eu no meu mundo de miséria e de pecado, era você quando estava lá praticando todo tipo de pecado, mas Jesus veio, aleluia, para trazer salvação a mim e você, e aquele que crê, aleluia. Como diz a palavra, quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, vai fluir este rio de água viva. Quem crê em mim vai receber a presença do Espírito Santo. E se você creu nessa palavra nesta noite, receba Jesus na tua vida, porque Ele vai trazer alegria e paz para você. Quando eu cheguei, eu ouvi o irmão Santiago falando o estado de vida que vivia.
eu também não fui diferente. Eu vivia dessa forma, praticando todos os tipos de pecado, até mergulhar nas profundezas. Oh, aleluia! Eu já tinha sentido um estado de perca. Eu me auto-julgava e dizia, para mim não tem jeito mais. Aleluia! Só não tem jeito para quem não abre o coração. Só não tem jeito para quem realmente não quer. Só não tem jeito para aqueles que negam, como foi o ladrão da esquerda que foi crucificado com Jesus. Oh, aleluia! Quando eu reconheci que eu estava mergulhado nas profundezas, quando eu percebi que não tinha mais jeito, eu ouvi falar desse Jesus. E quando eu ouvi essa palavra, a minha alma começou a alegrar novamente. Porque todos os dias à tarde, obreiros, eu sentia uma tristeza tão profunda. E parece que ela queria me levar à morte. A paz foi arrancada de mim. O mundo tirou tudo que eu tinha, me afastou da minha família e me levou para o mundo da bebida. A morte me rondava. Oh, glória! Mas Jesus chegou primeiro. A morte procurava me pegar, mas a salvação chegou primeiro. Quando eu vi a palavra, o meu coração foi enchendo de alegria. Eu fui tendo vontade de viver novamente. E eu então consegui levantar a minha cabeça e aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Isso tem quase 30 anos de idade e nunca me arrependi e nunca voltei atrás, porque o Senhor Jesus tem coisa melhor nesta vida para mim. Certa feita, os seus discípulos perguntou a Jesus: Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? De seguir, deixando tudo para trás. O que nós vamos ganhar com esse negócio? Jesus falou: ei, vocês até hoje não entenderam? Vocês ganharão 100 vezes mais nessa vida, ainda além a vida eterna é que Jesus está oferecendo para você nesta noite. Mas é necessário crer nessa palavra. Crer nessa palavra e será salvo tu e a tua casa. Eu convido os irmãos para se pôr de pé. Aleluia. Eu quero orar por você. Eita, glória a Deus. Mas antes de orar, eu quero fazer um convite. E esse convite não é qualquer convite. Oh, glória. Pode ser o mais difícil. Todas as tardes eu recebi um convite. Já aproximando o horário de expediente de trabalho, alguém chegava em mim, batia no meu ombro, principalmente